Um filme Minecraft tem personagens bem diferentes um dos outros, o que é engraçado quando a gente lembra que estamos falando da adaptação de um jogo que sequer possui diálogos. Quem é você? Eu? Sou Steve. Mas será que você sabe quais desses personagens são os mais amados e quais são os mais odiados? O que puder sonhar aqui, você pode fazer. Se for para começar essa lista com alguém odiado, a gente não poderia iniciar falando de outra pessoa senão da vilã principal, Malgosha. A feiticeira Piglin aparece desde o início e tem um objetivo bem claro: obter o orbe da dominância e utilizar seu poder para trazer uma noite eterna ao mundo superior, só para poder invadi-lo com o seu exército Piglin e roubar todo o ouro do lugar. Pois é, ela quer fazer isso só para lucrar, já que os Piglins são viciados em colecionar ouro. E com ela não é diferente. Ela passou a odiar todo tipo de criatividade depois de perceber que não conseguiria se tornar uma dançarina e obriga todos os Piglins a trabalhar sem parar. Ou seja, como deu pra ver, ela é uma pessoa terrível em todos os sentidos. E geral passa a ter certeza disso depois da cena em que ela tira a vida de um bebê Piglin só porque ele estava desenhando. É impossível não odiar ela depois dessa. Já o Steve é sem dúvidas um dos mais adorados da produção. Na verdade, é o favorito de muita gente. Os motivos são vários. Em primeiro lugar, ele é o único protagonista que existe no jogo, e os fãs esperaram por anos para vê-lo parar de ser só um avatar sem personalidade definida e se tornar alguém com sonhos e um arco de personagem. E a forma como o Steve foi adaptado é bem interessante, já que a sua versão no longa é um cara criativo que teve muitos sonhos sufocados pela vida adulta, ao menos até encontrar o mundo superior e poder viver da forma como sempre quis. Ele é basicamente uma versão da Malgosha que nunca desistiu dos próprios sonhos e rejeitou viver só para ganhar dinheiro. Mesmo como aventureiro já tendo anos de experiência na história do filme, ele ainda aprende coisas com os outros personagens principais. Enquanto os outros adquirem conhecimento em como sobreviver no universo de Mine, ele percebe que é possível sim ser criativo no mundo real e por isso toma a decisão de voltar para sua cidade natal com os amigos que fez. Além disso tudo, o Steve também tem o essencial. É muito engraçado e ainda sabe como cantar. Como não amar esse cara? Mas tem muitos outros personagens de um filme Minecraft que a gente amou e também que odiamos com força. Por isso pega a sua pipoca e se acomoda no sofá. Tá começando mais um Team Videos. Enquanto Jack Black faz o papel de um aventureiro que segue seus sonhos, o Jason Momoa interpreta alguém muito diferente: Garrett, um ex-jogador profissional. No início parece que ele também vive a vida que sempre quis. Poxa, o cara tem uma loja de videogames antigos, pessoal. Mas a verdade é que o Garrett é um fracassado e tá prestes a perder a própria loja por não conseguir pagar o aluguel. Mas pensa que é alguém incrível. Por causa disso, ele age igual a um babaca por boa parte do longa, chegando ao ponto de chantagear o Steve na intenção de conseguir vários diamantes. Isso sem contar com todas as vezes que ele fingiu ser corajoso e habilidoso, só pra em seguida fugir ou levar uma surra. Se bem que essas cenas são muito engraçadas, então tá tudo bem. O maior erro dele com certeza foi enganar o Henry e roubar o orbe da dominância, porque o garoto de fato o enxergava como uma inspiração. Na visão de um adolescente, o Garrett de fato é o mano descolado que ele sempre tenta ser. Outro momento em que ele conseguiu ser incrivelmente babaca foi quando nocauteou o Steve sem querer. Tudo bem que foi um acidente, mas quando o aventureiro acordou, Garrett mentiu ao dizer que salvou a sua vida. E o coitado do Steve caiu nessa. Felizmente, tudo isso fazia parte do seu arco de personagem, o que significa que ele não continuou sendo uma pessoa terrível até o fim. Na verdade, o tempo que passou com os outros personagens, principalmente Henry, o fez se lembrar do que de fato deve ser valorizado. E quando isso acontece, ele para de ser um personagem odiado e se torna alguém bem bacana. Esse momento de virada acontece quando ele, Steve e Henry são cercados por Piglins. Normalmente o Garrett só tentaria fugir, mesmo que tivesse que deixar os outros para trás, mas o que ele fez foi justamente o contrário. Ficou para trás lidando com os Piglins sozinho e servindo de distração para que os outros fugissem, ou seja, se sacrificando como um verdadeiro herói. Isso, claro, se ele tivesse falecido. Todos pensaram que o Garrett não tinha sobrevivido, mas ele conseguiu sair vivo utilizando o mesmo truque de MLG que tinha visto o Steve utilizar antes e que os jogadores de Mine também adoram fazer:
Ou seja, o Garrett não evoluiu só em personalidade, como também em habilidades, e se tornou um verdadeiro aventureiro. O melhor é que ele parou de se prender às suas glórias do passado e decidiu construir coisas novas com os seus amigos, depois de ir embora do mundo superior, chegando até a criar um jogo de sucesso baseado em Minecraft com eles, o que resolveu seus problemas financeiros. Mas bem que seria legal se a gente pudesse trazer vários diamantes do Minecraft até a vida real pra gente ficar rico, não é? Se concorda, comenta aqui embaixo #diamante. Enquanto todos os protagonistas do filme tiveram um desenvolvimento bacana, nem todos os vilões tiveram a mesma sorte. A Małgosia até tem um passado interessante, e seus objetivos conversam com a mensagem do filme. As pessoas a odeiam mais por ela ser muito má mesmo. Esse não é o mesmo caso do Great Hog. Ele é muito poderoso e uma grande ameaça para os heróis, rendendo aquela cena legal em que o Steve e os outros utilizam carrinhos de trilhos para fugir dele. Mas meio que é só isso mesmo. O Great Hog parece ser incapaz de falar e não demonstra nenhum sinal de personalidade, então fica meio difícil gostar dele. O porcão cumpre o seu papel como ameaça, e não vai além disso. A gente tem que concordar que poderia ter sido bem melhor, porque é muito possível que você simplesmente se esqueça da sua existência depois de assistir ao longa. É possível que o motivo dele não ter ganho tanto destaque tenha sido para que a história pudesse se focar melhor nos personagens principais. Como esse é o primeiro filme do que pode se tornar uma franquia, faz todo sentido dar mais atenção aos protagonistas para fazer vilões mais interessantes somente nas sequências. Um dos principais que mais teve destaque com certeza foi o Henry, e esse é um dos motivos que o levou a se tornar o favorito de muitos. Só que claro, esse é só um entre vários motivos. Ele foi feito para representar os jovens criativos entusiasmados com o mundo de Minecraft, aqueles que se tornam grandes fãs do jogo e até começam a criar modificações nele, tanto que esse é o motivo dele conseguir construir até mesmo itens que não existem no game. Então quase todos os fãs de Mine acabam se sentindo homenageados pelo Henry, principalmente os jogadores mais novos ou os adultos que conheceram o jogo quando ainda eram crianças, porque Minecraft existe há cerca de 16 anos. Também é por tudo isso que desde o início ele é quem mais está empolgado com o mundo superior e quem melhor se encaixa nessa outra dimensão. Assim como Steve, Henry sente que pode libertar toda a sua criatividade enquanto estiver lá. Mesmo assim ainda tem inseguranças, principalmente por sua irmã querer que ele seja uma pessoa normal. Henry pode ser um gênio que sabe construir foguetes, mas ainda é um adolescente com os problemas de quase todo adolescente, e isso só faz dele um personagem muito mais interessante. Já a vice-diretora da escola onde o Henry estuda, a Marlene, certamente deve ser uma das personagens que a galera menos gostou, não por ela ser maligna demais como a Małgosia ou muda igual ao Great Hog, mas sim por dois motivos bem específicos: ser forçada e ter muito tempo de tela. Tem gente que achou ela engraçada e outras não, mas a balança não tá pendendo muito a seu favor. A Marlene é claramente um alívio cômico, e só isso, uma personagem feita só pra causar risadas em um filme cheio de humor, onde todos já são meio engraçados, e por isso se torna meio desnecessária. E o que resta pra diferenciá-la é uma atuação muito exagerada. Além disso tudo, se a vice-diretora fosse retirada do longa, sobraria espaço para mostrar melhor os personagens que a gente gosta mais, e ninguém sentiria muita falta dela, já que as suas cenas não avançam a história, se bem que alguns momentos dela até conseguem ser engraçados, como pós-créditos com o aldeão por quem ela se apaixonou. O que você acha? Como já falamos, os vilões não são o ponto forte do filme, mas o General Chungus definitivamente é o melhor deles. Ele combina perfeitamente com o jeito bem-humorado da produção. Em vez de ser só um soldado cruel, ele é todo calminho e bacana, além de, claro, cruel. Uma coisa não impede a outra quando se trata dele. Por exemplo, ele adora a loja de frangos do Steve e até canta a música tema, mas não vê tanto problema assim em destruí-la junto com o resto da vila onde ela fica, e nem em acabar com a raça do Steve. Então o cara consegue ser tanto engraçado quanto ameaçador. Uma mistura incrível. Uma pena que ele não teve tanto destaque assim. Caso contrário, seria ainda mais amado. E se você quiser mais vídeos como esse pra ver e também amar, é só clicar no botão de inscrição. Assim vai receber os nossos conteúdos que lançamos diariamente. Além da diretora Marlene, o professor Clemente Gunti é outro docente péssimo da escola do Henry. Mesmo dando aula de artes, ele repreendeu o garoto por pensar fora da caixinha. E quando Henry acabou causando um acidente, ele fugiu pra não levar a culpa, embora devesse, já que era o único adulto no local. No final, a gente até descobre que Clemente é o ex-marido da Marlene. Isso explica muita coisa.
Só que é bom lembrar que todo o ódio que a gente sente por esse personagem é proposital, e ele aparece pouco, sem ocupar muito tempo da produção. Então a gente pode dizer que o seu papel foi cumprido perfeitamente, da mesma forma que o papel do Dennis, o lobo de estimação do Steve. A diferença é que seu objetivo era o de ser legal. Mesmo sem falar, ele consegue ter bastante carisma. Aprende, Great Hog, mas o Dennis tem a vantagem de ser fofo, algo com que o porcão definitivamente não pôde contar. Ainda assim, a sua lealdade com Steve e depois com a Dawn também ajudou muito a fazer com que qualquer um o ame incondicionalmente. Voltando a falar dos odiados, o núcleo de personagens da escola do Henry de fato não é formado pelas melhores pessoas da face da Terra. Os seus colegas de classe são todos chatos, principalmente os valentões que sabotaram o foguete dele. O acidente só ocorreu por causa dos meninos e poderia até mesmo ter acabado com alguém se machucando. O pior é que o Henry levou toda a culpa e não descobriu sobre a sabotagem, então ele se sentiria muito mal se isso rolasse. Para encerrar com chave de ouro, a gente vai falar de outra personagem amada, Natalie, a irmã do Henry. Muita gente deve ter pensado que a personagem da Emma Myers seria uma chata com base nos trailers, mas a verdade é que ela é muito humana e compreensível. Ela é só uma garota que foi obrigada a crescer antes da hora pela morte dos pais e que deseja cuidar do seu irmão. Ainda bem que ela logo aprende a ser menos super protetora e a valorizar a si mesma. Estamos deixando 2 conteúdos sensacionais na sua tela. É só escolher e se divertir. Valeu e até a próxima!